pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Monken por aí, diretamente do Ace Summit de novo. E estou aqui com o Otávio Pimentel, da Ace Advisors, um dos donos do evento. Parabéns, primeiro de tudo. Acho que puta evento bacana e é legal ver todo o ecossistema num único dia. E conteúdo, cara, muito, muito bom. Parabéns. E até aproveitando, queria pedir para você se apresentar. Eu acho que a gente tem umas histórias boas e não óbvias que dá para explorar da sua trajetória e muito do que a Ace tem feito no ecossistema. Legal, show de bola. Primeiramente, obrigado, Bruno, o pessoal da Monk aqui também, nossos ouvintes. Cara, a Ace Advisors, ela é uma boutique de M&A da Ace Ventures, que a gente começou muito apoiando os empreendedores do nosso portfólio. Então, ao longo da nossa história, fizemos mais de 160 investimentos em empresas e a gente sentia a necessidade de estar apoiando esse empreendedor na jornada. Então, a gente chegou fazendo um investimento e na hora de fazer um movimento mais estratégico, um M&A, a gente sentia que esses empreendedores ficavam um pouco mais perdidos, sabe? Então, a gente começou a apoiar esses empreendedores de uma forma um pouco mais ativa dentro do nosso portfólio. E quando foi ali em meados de 2021, eu entrei na Ace, a gente colocou essa área de pé, que é a Ace Advisors, e a gente começou a ajudar empreendedores que nunca tinham sido nem investidos nem acelerados pela Ace. Então, do nosso portfólio, a gente vendeu 30 empresas de 160 investimentos. 30? 30 empresas. Caramba. E uma coisa legal aqui, foram 30 empresas, mas 100% das transações para players estratégicos. Ou seja, para players que queriam comprar outras startups, outras empresas para usufruir das sinergias. Né? Então a gente viu que tem uma oportunidade muito legal dentro desse segmento. Lançamos a Ace Advisors, que é uma boutique de M&A focada 100% em tecnologia e do lado do empreendedor. Lançamos a marca oficialmente ali no comecinho de 2023 e com menos de 1 ano e meio de atuação, a gente já fez o nosso 7º M&A, que foi concluído na semana passada. Então, assim, em pouco tempo, a gente conseguiu agregar muito a expertise da Ace de estar fazendo o processo ativo de venda de uma empresa dentro do setor de tecnologia, trouxe a metodologia para fora e o negócio aí vem dando super certo. Então, esse é um pouquinho aqui da história que a gente tá construindo. Cara, acho que você falou bastante coisa. Deixa eu ver se eu encaixo isso no tempo, porque é interessante, assim. Eu lembro do Pedro e do Arthur pré-Ace, quando chamava Aceleratec. E é engraçado porque naquele momento era uma aceleradora e só podia ser uma aceleradora porque o ecossistema era muito incipiente, estava começando. Você não tinha tanta densidade quanto tem hoje. E vocês foram crescendo conforme o ecossistema foi crescendo. E aí você falou, cara, a gente já fez 20 deals, 30 deals 30, exato. nos últimos anos, mas a sensação que deu no que você falou foi, a gente foi fazendo os deals, percebeu que tinha muita demanda, que provavelmente a demanda nos próximos anos vai ser ainda maior, e por isso a gente criou a Ace Advisors. É isso? Você pegou exatamente o que aconteceu, que a gente sentiu na pele. E por isso a Ace Advisors cresceu, surgiu, né? Qual que foi o nosso grande insight? O empreendedor, ele tem que estar tocando o negócio, ele tem que estar fazendo o negócio acontecer, crescendo a empresa, gerindo os times e etc. O empreendedor, a gente percebia que muitas vezes, quando ele fazia o processo junto de M&A, mais tocar o dia a dia, tocar a gestão da empresa, ele terminava perdendo valor de algum lado. Seja a performance da empresa, ou ele não sabia tocar o processo com toda a expertise do M&A e terminava queimando valor, perdendo valor. Então a gente teve um insight de, cara, nós éramos sócios desses empreendedores, eram nossas investidas. Então a gente falou, pô, então vamos ajudar esses caras. Vamos ajudar esses caras no M&A, enquanto que a gente tira uma carga grande deles, tanto operacional como emocional, de estar fazendo tanto a gestão da tua empresa, como um CEO, como um processo de venda também. Então foi exatamente disso que a gente sentiu na pele a necessidade de estar ajudando esses empreendedores. Então a gente começou dentro do portfólio e depois a gente viu que era um negócio que não era só uma dor do nosso portfólio, era uma dor do mercado como um todo. Então a partir de ali 2023 a gente começou a pegar e atender empreendedores como uma boutique mesmo, que nunca tinham sido investidos nem acelerados e que tinham a mesma dor. Independente de serem investidos ou bootstrap, tinham a mesma dor. Não sabiam fazer um processo estruturado, perdiam muito valor negociando com o comprador. Porque quem compra empresas, quem faz aquisições, faz 10, 20, 30 ao longo da sua trajetória. O empreendedor de sucesso, quando dá certo, ele vende 1, 2, 3 empresas no máximo. Então existe uma simetria muito grande entre quem está comprando e quem está vendendo. Então a gente identificou essa dor e a gente entrou do lado, entre aspas, mais fraco da mesa para equilibrar essa mesa e conseguir fazer um deal ali
onde fosse um deal legal para o empreendedor e que ele se sentisse satisfeito e que não ficasse com aquela pulguinha atrás na orelha de será que era para eu ter vendido ou não, né? Então foi muito essa dor assim que a gente entendeu que daria para atacar. E hoje a sensação que dá é que, infelizmente, o Brasil, e nessa fase cíclica menos ainda, a gente não tem tanta saída para IPO, né? Quando vocês fazem um investimento ali na Ace, você já pensa no exit, e eu acho que a Advisor chega como um potencializador. Exato. A gente coloca da porta para dentro muito como um complemento ao nosso flywheel. Qual que é o negócio principal da ACE hoje? Investir em empresas. Perfeito. Em paralelo, a gente tem outros negócios. Temos uma consultoria de inovação, temos um EdTech, mas a ACE Advisors entra muito para fechar o ciclo do nosso flywheel, que é o investimento. E qual que é todo o ciclo natural de um fundo? Investir, maturar e vender. Ter um momento de liquidez para retornar para os investidores. Então a gente apoia nosso portfólio dessa forma e apoia também os empreendedores que não foram investidos e aí muito mais como um serviço com toda a nossa expertise dentro de tech. E aí você começa sabendo muito bem o seu portfólio, as suas investidas, então numa ponta você está muito bem assessorado porque você viu literalmente esse empreendedor, entre aspas, crescer. Só que na outra ponta tem provavelmente os maiores compradores, que são as grandes empresas. São as grandes corporações hoje no Brasil. Como é que você consegue saber o que elas querem? Essa é a pergunta do milhão ali. E assim, vamos lá, né? O ecossistema de tecnologia hoje no Brasil, quando você olha para as transações e etc., você já tem alguns players ali bem definidos que estão comprando há muito tempo já outras empresas. Localweb, TOTUS, Sankia, Magalu. Então você já tem os players mais certeiros que estão olhando para o segmento de tecnologia. Mas tem muita empresa que eventualmente pegou uma rodada um pouco mais robusta, está se preparando para um IPO e que começou a olhar para a questão de crescimento inorgânico agora, que é basicamente você crescer via aquisições. E aí, de novo, o ecossistema é muito grande. Então, o que é que a gente costuma fazer? Além dos players mais óbvios que existem no mercado, que podem ter uma tese de comprar essa empresa que a gente está assessorando, a gente faz todo um estudo da cadeia de valor da startup para entender, com quem você se conecta, quem é teu cliente, quem é teu fornecedor, quem é o teu mercado, quais são as oportunidades de roadmap da tua empresa, porque como eu disse ali, né, a gente faz muita transação com player estratégico. Então não é comprar e o empreendedor, ele às vezes no dia zero vai embora. Não, muitas vezes o empreendedor está ficando lá para construir algo maior. Então, o que é que a gente está vendo muito aqui, né? Complementariedade. Essa é a palavra-chave, né? Quando você pega um comprador onde ele tem uma necessidade e essa startup ela pode ser complementar a essa necessidade. Ela tem um produto que pode resolver um roadmap de um comprador, por exemplo. Então você tem várias motivações por trás, mas a gente faz todo um estudo de mercado, entende quais são as possibilidades, entende as rotas de saída, para a gente montar o que a gente chama de uma hit list, né? Ali com alguns nomes, onde a gente entende que podem ser os compradores mais prováveis para essa empresa. Mas sempre levando as motivações por trás. Por que eu vou falar com a TOTUS? Por que eu vou falar com a Localweb? Não é só porque eles compram startups, eles têm uma tese por trás. A empresa que eu estou assessorando, o empreendedor, tem aderência a essa tese, então a gente tem que entender qual que é a motivação de estar indo conversar com esse comprador. E aí, a partir disso, a gente começa a funilar um pouco mais e monta toda essa lista com os potenciais compradores mais prováveis. E, cara, uma curiosidade, assim, a gente por muito tempo viu os empreendedores construindo empresas, só que não tinha aquela cabeça de vou vender o negócio. Você tem um empreendedor que acha que vai fazer um negócio incrível, que vai perdurar ali e ele vai ficar 20, 30, 40 anos. A sensação que dá é que há pouco tempo, estamos falando de poucos anos, vender é uma oportunidade clara. A gente começa até a ver agora empreendedores que fazem empresas para vender. Tipo, ele já entendeu o jogo do Venture Capital, ele sabe onde tem que colocar a empresa dele para captar um dinheiro, acelerar, e ele já faz a empresa no dia 1 pensando, eu vou vender para tal empresa grande. É isso mesmo? Esse cenário é verdadeiro? Olha, eu vou começar aqui pegando um pouco do passado que você comentou que foi um insight muito legal. 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando você conversava com um empreendedor, qual que era a única rota que a maioria conhecia? Eu vou criar minha empresa, eu vou pegar o meu primeiro investimento, meu seed, meu pré-seed, depois eu vou pro meu seed, depois eu vou pro meu Series A, Series B, até eu virar unicórnio e abrir capital.
Você conversava com 90% 90% dos empreendedores falavam isso. Só que, à medida que os anos foram passando, a gente viveu muita coisa no Brasil também, mínimas históricas de taxa de juros, depois voltou, pandemia. Os empreendedores, eles entenderam que esse caminho é de 1 para 1 milhão. Você vê agora a nossa janela de bolsa, de IPO, faz 2, 3 anos que ninguém mais abre capital. Tem uma janela que está se comentando, mas você olha para o passado, você não vê mais, né? Pelo menos de 2, 3 anos atrás, na B3, não teve mais abertura de capital. Então, assim, muitos empreendedores tinham aquele sonho do unicórnio, da empresa do bilhão, de abrir capital e etc. E eles foram entendendo um pouco mais a realidade. Que a rota do Venture Capital, por mais que ela seja muito legal e promissora, não existe certo ou errado, existem outras rotas também, e não existe regra. Você eventualmente pode ser bootstrapping, não quer vender, não quero pegar investimento, você pode ter um lifestyle business. Ou então eu criei minha empresa para vender ela. Então, dos últimos anos para cá, acho que chutaria aqui dos últimos 3 anos, os movimentos de M&A, de tecnologia no Brasil, eles tiveram um boom muito grande. E quando você tem um boom dentro de um setor, dentro de um segmento, você começa a expandir um pouco mais as possibilidades. Então, quando a gente começou com a Ace Advisors, o M&A de tecnologia era uma caixinha muito preta ainda, sabe? Ninguém conhecia muito bem o que era M&A, que existia essa rota. Putz, vou vender minha empresa, mas vender minha empresa? O meu filho ali de 18 anos, eu não quero. Vou me desfazer da minha vida. Vou me desfazer da minha vida. E a gente percebeu que não é bem assim, os empreendedores, né? Você pode vender e você pode trilhar outras rotas. Você pode ser um second time founder, você pode gostar do jogo de ser um executivo e ficar dentro da empresa maior que te comprou. Não é aquele jogo de, vendi minha empresa e amanhã eu vou embora para Miami tomar mojito na beira-mar. Não é assim. Os compradores, eles querem que os founders fiquem exatamente para construir algo maior. Então, essa rota, esse atalho de crescimento, ele veio sendo mais popular nos últimos anos e isso abriu novas possibilidades. De novo, não existe certo ou errado. Existe a rota do Venture Capital, existe a rota do M&A/Earliest, que no fim do dia, o Venture Capital lá na frente pode coincidir com o M&A também. Porque uma hora você tem que dar um retorno, né? Então, assim, eu venho percebendo muito que esse tema vem sendo mais falado, vem sendo mais diversificado, muita transação acontecendo, e eu acho que os empreendedores entenderam que existe esse jogo também, e não só o jogo de você ficar levantando rodada para eventualmente virar um unicórnio. Existem empresas que estão ali para ser vendidas, né? E uma curiosidade, aí pensando muito no dia a dia do seu trabalho, assim, normalmente, ou na maior parte dos casos, a conversa começa quando o empreendedor te aciona ou começa quando a grande empresa pega o telefone e fala: ô, tô procurando tal solução, tal empresa. Contando um pouco, acho que da minha história, assim, cara, teve um momento em que eu pensei em fazer M&A porque eu queria expandir minha área de inovação. Eu queria comprar um player relevante do mercado, porque eu falei, cara, aqui eu vou ter tudo. Eu vou ter hub, eu vou ter time, eu vou ter tecnologia, então não faz sentido investir, faz sentido comprar, porque se paga muito rápido. Como é que é? É a grande empresa te procurando ou é o founder falando, cara, vamos tomar um café, deixa entre nós aqui, não conta isso pro meu time, mas estou pensando em vender um negócio? Boa. Geralmente, como que costuma ser, né? A gente sempre está em contato com as grandes corporações no Brasil para estar entendendo um pouco mais da tese, entendendo para qual caminho eles estão olhando, e aí a gente vai lá e já sabe qual que é a tese que esse potencial comprador está mirando. Então a gente começa a ligar um pouco os pontos, né? Mas geralmente o que é que acontece muito? Ou a gente vai atrás do empreendedor, já tem um relacionamento para conversar e começar a montar um processo mais ativo ali de um M&A, que se chama o processo mais estruturado, mais ativo, onde você prepara, vai ao mercado. Mas existe uma outra situação que acontece muito também. Eu diria que em 50% dos casos, tá? Que é, o empreendedor tá lá, tocando a vida dele, crescendo, às vezes não sabe nem o que é M&A e chega uma grande corporação batendo na porta. Cara, eu quero te comprar. Né? E o empreendedor, ele fica, putz, mas e aí? O que é que eu faço, né? E aí, muitas vezes, eles falam, Otávio, me ajuda aqui porque eu não sei o que fazer. E pode ter uma oportunidade legal. Então, eu diria que em 50% dos casos, é o empreendedor que recebe ali uma ligação de um comprador e ele quer entender um pouco mais o processo. A gente chama esse processo quando o vendedor está sendo comprado. Né? E quando a gente faz um processo mais ativo, é o processo estruturado, a gente está indo vender a empresa. Existia uma máxima de mercado antigamente que dizia, putz, ser comprado é melhor do que ser vendido.
Então, eventualmente, eu estou ali tocando minha empresa, bate um comprador na minha porta e eu vou vender para esse cara. E existia uma máxima também que dizia, minha empresa não está para leilão, eu não quero fazer um processo com um bid muito grande, com muita gente envolvida. Mas muitas vezes você consegue ter condições e propostas melhores quando você tem um advisor fazendo um processo competitivo. Porque qual que é o papel do advisor no fim do dia? É trazer uma maior quantidade de possibilidades para o empreendedor escolher. Se você só tem uma proposta na mesa e você só conversa com um comprador, como que você sabe se essa é a melhor proposta? Então, quando a gente consegue fazer um processo estruturado, um processo mais ativo, a gente termina tendo players selecionados que fazem sentido comprar essa empresa que a gente está assessorando, logicamente, um processo estruturado, sem exposição, confidencialidade, e que você consegue ter uma, entre aspas, competição mais saudável e condições melhores. E também tira um pouquinho da pulga atrás da orelha de qual que é o player que eu vou estar vendendo. Porque aqui você tem várias possibilidades. Então você consegue escolher para quem que você vai estar se conectando. Então acho que esse é um processo legal aí de estar explorando também, que é o processo estruturado. Perfeito. E aí queria mudar um pouquinho o tipo das perguntas. Falar um pouco de mercado. A gente ouviu, provavelmente nos últimos anos, no último ano, o mercado um pouco mais difícil, mais duro do ponto de vista de investimento. Mas para quem está comprador, tá caro, tá barato, é o momento, espera um pouco, depende do setor. Como é que tá? Dá um panorama de mercado para a gente, assim, pensa numa multinacional ou numa grande empresa brasileira, empresa nacional, que está querendo, que tem caixa ali e está querendo trazer tecnologia, novas soluções para dentro. Como é que está o mercado? Legal. Olha, eu diria que esse segundo semestre agora de 2024 e o primeiro semestre de 2025 vai ter muita transação, tá? Talvez não nos níveis que a gente estava vendo ali o volume de 2020 e 2021, que foi meio que um ápice ali, né? A gente teve muito deal, só que tem um ponto em particular que é 2021, a gente tinha taxa de juros ali, 2, 3%, mínimas históricas no Brasil, né? Principalmente ali no auge da pandemia. E a gente viu que existe uma relação direta, tá? Sem querer entrar no que mais técnico aqui, mas quanto menor as taxas de juros, maiores os valuations das empresas, tá? Isso está diretamente ali relacionado a partir de cálculo de taxa de desconto e etc. Quando você está falando de uma taxa livre de risco em um país de 10, 11%, isso diretamente impacta o valuation das empresas. Então a gente vê hoje valuations menores, não se fala mais naqueles múltiplos de 10 vezes receita, 15 vezes receita, que a gente viu algumas transações acontecerem, mas hoje existe um momento legal para quem quer comprar e quem tem caixa, porque consegue aproveitar melhor essas oportunidades de mercado. E tem um ponto aqui também que é, como a gente comentou ali no começo, né? A gente está 2, 3 anos ali sem nenhum tipo de abertura de capital na B3. Tem muita gente engordando ali para fazer essa abertura de capital em 2, 3 anos. E quando você pensa em uma abertura de capital, o que é que vai te dar receita ali mais rápido? O que é que vai te dar lucro mais rápido? Você trazer outras empresas para te conectar com a tua. Então tem muito comprador aproveitando esse momento de mercado para fazer aquisições, já pensando em um IPO daqui a 2, 3 anos, para essa potencial janela que está se especulando aí de abertura de capital. Então hoje o mercado tá bom para quem está querendo comprar, e do lado vendedor, assim, existe dois lados da moeda aqui, tá? Do lado vendedor, quando você fala com empreendedores que pegaram valuations um pouco mais inflados ali em 2020, 2021, quando a gente estava vivendo aquela abundância de capital, a maioria desses empreendedores, eles não conseguiram entregar o crescimento para justificar o valuation do passado, e com a redução dos múltiplos agora, eles estão meio que ainda tentando crescer para não dar down round nos investidores e nem pegar ali a valuations menores, né? Então, muitas vezes isso trava um evento de liquidez. Então, assim, existe esse lado da moeda, do mercado dos empreendedores, mas existe um lado aqui também dos empreendedores, a maioria deles bootstrap, ou que pegaram rodadas em valuations mais de acordo com o mercado e que estão aproveitando a janela agora. Não diria que está sendo aquelas transações, cara, vou te comprar 100% no dia zero, 100% em dinheiro e você vai para casa, né? As transações estão mais criativas, os termos e as condições eles estão mais criativos, então tem um quê de earnout,
tô vendo muito acontecer, cara, eu compro 51% da tua empresa e os outros 49% você vende no futuro. Mas esses empreendedores que estão desse outro lado da moeda estão aproveitando boas janelas de oportunidade porque o mercado está comprador. Tem muita gente olhando para isso. Então, acho que fazer esse paralelo aqui, tentando fazer o espectro do comprador e esses dois lados da moeda do empreendedor, é o que a gente vem vendo um pouco mais agora, no segundo semestre de 2024. E, cara, tem setor quente, setor mais frio, você consegue, do ponto de vista de tecnologia, né? Vocês têm essa sensibilidade, assim? Você consegue trazer um panorama pra gente aqui? Legal. Tá variando muito, tá? Aqui na Ace a gente é muito agnóstico a setor. Então a gente trabalha com fintech, logtech, HRtech. Então, o que é que a gente vem vendo? Né? Tem setores que já deram uma consolidada. É que o setor de fintech, cara, já aconteceu muita transação, já aconteceu muito fundraising em fintech. Tá acontecendo ainda. A gente fez um deal de fintech no comecinho de 2024. Mas assim, o que é que eu tô vendo muito, tá? Setores como, por exemplo, de logística, logtechs, onde existe uma dor muito grande e os compradores estão olhando para esse tipo de solução. Só que é um setor ainda que está em desenvolvimento no Brasil. Você tem várias logtechs, você tem várias empresas, mas ainda não estão maduras para um M&A. Então a gente vem vendo um apetite maior para logtechs, e aí eu acho que isso vai, daqui a alguns anos, daqui a 2 anos, vai ser um setor muito legal para estar acontecendo transações. E um outro setor que eu estou vendo uma consolidação agora também é o de HRtech. Porque quando você olha para o setor de RH, cara, você tem vários subsegmentos, né? Desde do onboarding, por exemplo, do colaborador, desde a contratação do colaborador até o offboarding. Então, quando você fala de RH, você não fala de uma área específica, você fala de uma esteira. Você fala da empresa. Exato, você fala de várias etapas. Então, o setor de RH, por ele ter vários subsegmentos, você começa a ver aquele consolidador querendo fazer o one-stop shop. Desde a contratação do colaborador até, por exemplo, o desligamento, o offboarding. E para você fazer o one-stop shop, você tem que ter várias soluções. E isso vai envolver benefícios, gestão de despesas, até benefícios ali de gestão de despesas corporativas, benefícios de viagem e etc. Você tem um leque muito grande de subsegmentos dentro de um setor maior. Então, esse setor, a gente está vendo muita transação e um apetite muito grande também, tanto de players nacionais como internacionais, nesse tipo de segmento onde você tem ali uma esteira para consolidar e você quer atender meio que o mercado como um todo. Então, a gente está vendo bastante esses dois setores e os outros também, fintech, continua tendo muita transação e por aí vai. Mas esses dois setores aqui me chamam um pouco mais de atenção. Sensacional, sensacional. Cara, estamos caminhando pro final aqui. Passou rápido, hein? Passou rápido. O que você vê de futuro? Legal. Pensando assim, M&A mesmo, não setor, tipo, como é que você vê essa expertise de M&A num mundo de tecnologia que está cada vez mais próximo do mercado financeiro? Vamos lembrar que 3, 4 anos atrás você tinha pouca discussão das grandes casas de análise, dos grandes fundos em tecnologia no Brasil. Isso explodiu muito rapidamente a ponto dessas casas falarem, cara, eu preciso ter uma cobertura mais séria. Você vê BBA, Bradesco, BTG, XP tendo coberturas recorrentes e muito profissionais, mas demorou para entrar. O que você vê para frente, assim? Porque eu acho que tem os dois mundos, o ecossistema de inovação de startups, que é onde eu fui criado, se aproximando muito do mercado financeiro, que é, acho que de onde você vem. Como é que você vê os próximos anos dessa interação? Eu acho que não tem como mais andar separado, sabe? O mercado financeiro hoje, ele vai ter que ter tecnologia. E é como você falou, tá todo mundo olhando para isso. Porque hoje a tecnologia, principalmente agora com AI e etc., se a empresa ela não tiver uma tecnologia por trás, cara, ela vai ficar para trás, né? Então isso termina culminando em todas as áreas de tech, inclusive o mercado financeiro. Então hoje você vê, por exemplo, grandes bancos, Itaú BBA, como você comentou, XP, BTG, olhando agora com mais carinho para deals de tecnologia e não só de economia real. Então assim, eu acho que não vai haver mais essa separação. M&A, tecnologia, mercado financeiro vai andar junto e quem não se adaptar para isso vai perder uma fatia legal ali do mercado, né? Então eu acho que isso vai ser um ponto muito legal. E eu acho que, falando de mercado agora, do M&A em si, eu tenho uma tendência e eu acredito que as transações elas vão estar se concentrando mais no middle market para baixo.
né? Então, assim, hoje no Brasil, se você pega os dados de empresa de capital aberto, a maioria das transações acontecem ali até 150 milhões de reais o cheque, né? Existe ainda uma maturidade para a gente conversar, ver mais aqueles deals bilionários, né? Deal de bilhão, como está acontecendo ali muito nos Estados Unidos. Hoje, eu acho que pelo menos para os próximos 2 anos, as transações elas vão se concentrar muito no middle market, né? Empresas também no middle market ou middle market para cima, adquirindo novos produtos, expandindo um pouco mais, seja a motivação de expandir geograficamente, linha de serviço e etc. Então hoje a gente já vê um volume maior nesse middle market para baixo, e aí é legal porque abre uma possibilidade de M&A que antes os empreendedores pensavam que era de empresa grande, e não é. M&A está acontecendo ali de empresas que faturam 8 milhões, 7 milhões anualmente, 10 milhões, 15 milhões. A gente está vendo muito isso. Então, assim, eu acho que a tendência do setor vai ser essa. A tecnologia vai andar em conjunto com o mercado financeiro. Não vejo mais essa separação. E se houver, alguém está deixando alguma coisa na mesa, né? E falando do M&A em si, eu imagino que as transações daqui para frente vão se concentrar mais no middle market para baixo, né? Então, muito deal bom, deal relevante, mas não na casa ali dos centenas de milhões de reais. Acho que isso vai acontecer, mas ainda existe uma maturidade do setor. Cara, sensacional. Sensacional. Aula. Acho que queria te agradecer. Obrigado aí pelo tempo. Como eu falei, passou voando, mas a gente conseguiu cobrir a história do Advisors, como é que tá o mercado e dar um pouco de um spoiler do que a gente acredita que vai vir para os próximos anos. Eu concordo muito com você. Essa camada de médias empresas tá olhando para cima o que as grandes estão fazendo e fala, opa, eu vou me posicionar, tem muita solução que eu posso comprar aqui, eu não preciso fazer tudo dentro de casa, mas ao mesmo tempo também eu não quero fazer só inovação aberta. Eu quero mais resultado na mesa. Por isso eu vou para o M&A. Então eu concordo demais. Vamos ver. Vamos esperar. Quem sabe a gente volta aí e grava um episódio 2, uma parte 2 talvez. Tem que ter a continuação, porque daqui para o final do ano tem muita coisa para a gente, de transação mesmo, que a gente vai anunciar. Tem várias. Então o mercado tá quente. E depois a gente tem que fazer um panorama geral aqui de como que foi 2024, porque tá sendo um ano legal para transações e etc, principalmente no middle market de tecnologia. Então são cenas do próximo capítulo aí, mas a tendência aqui é que as coisas só melhorem. Sensacional. Obrigado a todo mundo. Essa aula aqui de M&A, Otávio. Valeu, cara. Obrigadão pelo convite. Até o próximo. Pessoal, muito obrigado.